nossa conversa virtual, nossa palestra virtual, fazendo uma saudação ao eminente e senhor coronel PM Paulo Zeda, subcomandante geral de nossa Polícia Militar, representando o comandante-geral, coronel PM Anselmo Brandão. Uma saudação especial, inclusive com elogios adredemente formulados ao senhor coronel PM Lázaro Raimundo, diretor do Instituto de Ensino de Pesquisa da Polícia Militar da Bahia, por trazer essa vivência acadêmica com tanto denodo, com tanto entusiasmo para a esfera da nossa querida Polícia Militar. Vossa Excelência está de parabéns por levar adiante, nestes tempos difíceis e ominosos que estamos vivendo, eventos deste jaez. Daí porque abri uma agenda, na minha agenda, um espaço, ainda que virtual, porque eu achei da mais alta relevância e importância falar sobre este tema que me foi repassado aqui pela assessoria, que seria a relevância da atuação do Poder Judiciário na sociedade moderna e os desafios da gestão. Faço uma saudação ao Tenente-Coronel PM Paulo Guimarães, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional de nosso Tribunal de Justiça, meu particular amigo. Também extensivamente faço uma saudação ao senhor Major PM Genésio Luide, que é ajudante de ordens da presidência de nosso tribunal, que está conosco no dia a dia, sempre nos acompanhando. Fizemos uma amizade, creio eu, diria eu, sem trincaduras ao longo deste tempo de mútuo conhecimento. Cumprimento de uma forma generalizada a todos os oficiais superiores, alunos do curso de Gestão Estratégica em Segurança Pública. E me parece que fui informado aqui de que há desembargadores conectados, magistrados, servidores, que estariam nos dando a honra de assistir à nossa palestra, à nossa conversa. Será uma conversa, apesar de acadêmica, mas que preservará, eu diria assim, a simplicidade, para que nós nos façamos entendidos mutuamente. Vamos fugir dos juridiquês, das terminologias apropriadas, às vezes eu digo até numa linguagem mais pedante, apropriada e exclusiva do mundo jurídico, já que se destina também a um público até heterogêneo no particular. Pois bem, eu começo dizendo a todos que nós estamos vivendo em nosso Brasil, e que, aliás, que é um fenômeno, eu diria, mundial, uma verdadeira explosão de litigiosidade, e que essa explosão de litígios, de tantas demandas, essas demandas terminam por desaguar no Poder Judiciário. E que, acossado por essas demandas de cunho social, de cunho envolvendo direitos fundamentais, individuais, de cunho cultural, de cunho político, tem suscitado muita controvérsia, muita discussão, nas mais das vezes até com certo tom, que é perpassado através de verdadeiros discursos de ódio contra o Poder Judiciário. Fala-se em ativismo judicial, é uma palavra que está em voga. Fala-se que está havendo um verdadeiro expansionismo por parte do Poder Judiciário, expansionismo este que extrapolaria os limites côngruos da separação dos poderes republicanos, que eu não gostaria nem de falar de separação de poderes, já que o nosso poder estatal é único. Eu prefiro uma outra terminologia, a separação de funções entre os poderes,
e o que o Poder Judiciário estaria assambarcando, ou eu diria até fagocitando, os demais poderes da República em verdadeiro vilipêndio ou num autêntico vergastamento à separação que deve existir num Estado democrático entre os poderes, ou num Estado de direito, que eu reputo como sendo uma melhor terminologia, já que, em sendo Estado de direito, por evidente ou consecutivamente, é um Estado democrático. Então, dentro do Estado de direito, nós aprendemos, desde a cartilha dos nossos tempos acadêmicos, que os poderes são autônomos entre si, preservando a sua independência, mas guardando aquela harmonia do Pacto Federativo que se encontra, eu diria, estatuído ou estampado na Constituição da República. Particularmente, eu vejo o ativismo com um pouco de preocupação, desde quando ele se torna de uma forma extravasada, indo além dos lindes constitucionais. Mas isso é fruto de um modelo de sociedade, um modelo de Estado democrático. E aí nós teríamos que fazer uma ligeira retrospecção histórica, dentro daquela perspectiva que eu costumo redizer sempre, que a história é a mestra da vida, para ficar com as palavras de Cícero. Pois bem, fazendo essa retrospectiva histórica, vamos retroagir-nos um pouco até as vertentes genéticas da Revolução Francesa, quando se criou, ou quando se fundou, ou foi edificado o chamado Estado liberal, quando a burguesia francesa passou a ser classe dominante, e aí se inaugurou o chamado Estado de um modelo liberal. Lá, os juízes passaram a seguir à risca o Código de Napoleão, porque a burguesia vitoriosa temia que os juízes, eu diria que oriundos da monarquia, então deposta do poder, à hora dos seus julgamentos, eles mantivessem ainda aquela cultura monárquica contra os interesses da vitoriosa burguesia que assumiu o poder. Dentro de um modelo liberal, de um Estado com um perfil liberal, através do iluminismo francês que irradiou pelo mundo inteiro, esse modelo de Estado era aquele modelo fisiocrata, que falava laissez-faire, laissez-passer, por Le Monde va por Louis Meme, ou seja, deixar passar, deixa acontecer, que o mundo segue por ele próprio. Como a burguesia vitoriosa temia os julgamentos judiciais que contrariassem os seus interesses então dominantes, o juiz passou a ser, segundo os escritos de Montesquieu, O Espírito das Leis e tantos outros, la bouche de la loi, traduzindo, a boca da lei. Vale dizer que o juiz teria que ser aquela figura aferrada a esse positivismo, a esse legalismo imperativo e categórico do Código de Napoleão. O juiz não tinha como uma atuação interpretativa ou exegética que se deslindasse da frieza do texto legal. E esse modelo se perpetuou por muitos anos. Posteriormente, com o advento do chamado Estado do Bem-Estar, ou do Estado-Providência, o Estado do Bem-Estar Social, remodelou a figura do Poder Judiciário a tal ponto, dando por encerrado aquele ciclo do modelo liberal próprio
o característico do Estado liberal da Revolução Francesa, o Estado do bem-estar social passou a ter essa nova fisionomia, por evidente que com reflexos imediatos no cenário do Poder Judiciário e na própria legislação. A partir de então, e sobretudo nestes tempos mais atuais, o juiz deixou de ser aquela figura que julgava preso a essa legalidade, ao texto legal, ao texto normativo, porque ele agora tinha um compromisso, notadamente através das novas constituições que representaram um reflexo ou uma ressonância daquele momento inaugural desse estado do bem-estar social. O juiz deixou de ser a boca da lei para ser a boca das constituições. Tanto que Paulo Bonavides, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, ele fazendo essa retrospectiva a propósito dos textos normativos ou dos textos legais, ele tem uma assertiva: ontem os códigos, hoje as constituições. As constituições passaram, no modelo atual, a trazer normas programáticas compromissórias com a sociedade, através de uma verdadeira judicialização da vida, que todos os reclamos, todas as insatisfações, todas as insurgências eclodem, vão bater as portas dos tribunais. E os tribunais não podem deixar de ter essa visão constitucionalista, tida agora ou cognominada ou alcunhada de uma forma mais apropriada como neoconstitucionalismo, ou seja, uma nova visão constitucional do mundo. E se discute as constituições, elas podem, inclusive, neste novo cenário, neste novo modelo de institucionalizar o direito, o sistema jurídico dos países, elas se transformaram em verdadeiras constituições dirigentes. E a terminologia é de um dos maiores constitucionalistas do mundo, português, que todos nós conhecemos os seus livros do direito constitucional, quando ele, num dos seus livros, ele coloca a Constituição dirigente. Houve até um debate, certa feita, programada, virtual. Interessante que foi virtual à época, lá no Paraná, através sob o patrocínio da Universidade do Paraná, tendo à frente o meu querido amigo e processualista de maior prol no Brasil, Jacinto Miranda Coutinho, quando eles entrevistaram Canotilho, o maior constitucionalista, um dos maiores do mundo, que escreveu sobre a Constituição dirigente, que num dos textos dele ele dissera que a Constituição dirigente ou as constituições dirigentes estavam mortas e sepultadas. Mas ele disse que não, que foi um texto, ele ainda diz assertivamente, que o texto é indissolúvel do contexto. Eu indo mais além de Canotilho, não no sentido de constitucionalista que não sou, mas eu até complementaria a fraseologia dele, como disse certa feita aqui: o texto fora do contexto é pretexto. Alguém que quer desvirtuar um texto, descontextualize-o. Porque o texto extraído do contexto, ele se presta a qualquer aleivosia verborrágica da palavra de quem vai reinserir, ou melhor, quem vai inseri-lo em um outro contexto, desvirtuando a fala de todo mundo. O certo é que Canotilho repeliu veementemente, dizendo não, que as constituições, na perspectiva de constitucionalista que ele é, continuavam sendo constituições dirigentes. Exatamente, meus caros amigos, é que eu diria assim, fazendo uma análise, eu diria político-filosófica do momento atual, e que não é só brasileiro, não, é do mundo inteiro.
está havendo um desencantamento pela política, pelos demais poderes. E em decorrência desse desencanto por parte dos cidadãos, é que está havendo esta demanda, essa pletora de todos que querem uma verdadeira explosão de litígio, uma abundância de litígio que jorram, litígios esses que jorram aos borbotões em nossos tribunais, desaguam em enxurrada avassaladora em todos os nossos tribunais do país e até do mundo, de pessoas que vêm bater as portas da justiça. E aí eu me lembro do nosso imortal Rui, quando ele dizia que a justiça tem as suas portas, terá sempre as suas portas abertas para o direito violado. Daí porque há uma verdadeira judicialização da nossa vida. O Supremo Tribunal, eu anotei aqui ainda há pouco, lendo o que Dias Toffoli escreveu em um livro conjunto, que só em 2019 o nosso Supremo Tribunal proferiu 114.154 decisões, entre decisões monocráticas e colegiadas. Então, essa judicialização da vida, como eu chamo, é que está na nossa Constituição compromissória. Caso contrário, nós teríamos que transformar a Constituição no que disse um constitucionalista, apenas de um pedaço de papel, numa folha de papel. Ela está lá, estatuindo, estabelecendo normas. A Constituição de 1988, quando redemocratizamos o país, trazendo para os tribunais decidirem sobre todos os ramos da nossa vida social, desde direitos individuais, fundamentais, até questões sociais, coletivas, econômicas, culturais, da cidadania. Tudo isso deságua no judiciário, no poder judiciário nacional e nos tribunais estaduais dentro do Pacto Federativo. Então, caso contrário, as normas constitucionais, os princípios constitucionais, os textos normativos constitucionais não passariam de vãs promessas platônicas, sem qualquer eficácia, sem qualquer concretude no chamado mundo da vida, para utilizar da terminologia do grande filósofo Habermas. Ou então, seria aquilo que um grande processualista civil, e fiz um curso de pós-graduação também lá no Santa Catarina, tive a oportunidade de lê-lo, o processualista civil Watanabe, quando ele disse que se trata, então, do instituído sonegado, ou seja, as normas ficavam apenas instituídas no texto, no corpo da Constituição, mas eram, ao mesmo tempo, sonegadas ou subtraídas de efetividade e concretude. Então, não se poderia nem sequer falar no acesso amplo à justiça, que também é uma promessa que está lá na Constituição. E quando eu falo acesso à justiça, eu gostaria de referir-me principalmente ao acesso à ordem jurídica justa, porque não basta pura e tão somente que se bata às portas da justiça, que tenha esse acesso, ricos, pobres, remediados, classe média, elites, essa coisa toda. É preciso que se bata às portas da justiça, que tenha esse amplo acesso à justiça, mas que seja acesso a uma ordem jurídica justa. Pois bem, nestes tempos modernos ou pós-modernos, ou de uma modernidade tardia, já que os países periféricos como o nosso são também cognominados de modernidade tardia, porque ainda essa tal de modernidade ou pós-modernidade, que eu coloco entre aspas, parece que não chegou até nós, vem se remodelando, vem se institucionalizando
um novo sistema jurídico ou uma nova forma de agir. Restaurou-se o modelo liberal sob o nome de neoliberalismo, no qual a lógica econômica do mercado passou a prevalecer dentro dos sistemas jurídicos e processuais dos povos, entre aspas, tidos como civilizados. Neste momento neoliberal, a lógica, por mais perversa que seja, geradora de desigualdades, de injustiças, é a lógica do mercado. E aí não se aceita que os tribunais sejam as vozes, ou melhor, a acústica de esperança em que ecoam, ou em os quais ecoam as vozes da cidadania, desta cidadania tardia, ou só prometida ilusoriamente, ou só prometida, como eu disse, de uma forma vã e platônica. E aí, o que ocorre? A opinião pública, nas mais das vezes, é até contraditória. Enquanto parcela dessa opinião pública ou da população defende a atuação do Poder Judiciário para corrigir, eu diria, essa omissão do Poder Legislativo de fazer as leis em que preserve os direitos de minorias, essa coisa toda, e a omissão do Executivo em promover a justiça social, em dar satisfação como um todo das aspirações sociais, a parcela da opinião pública defende esse chamado ativismo judicial, em que o juiz tenha um papel de maior relevância social nas demandas. Isso não é só um fenômeno brasileiro, não. Quem lê Antoine Garrapon, nos livros dele, O Juiz como Guardador das Promessas, O Juiz e a Mundialização, e tantos livros, outros de Garrapon, O Juiz na Democracia e tal, ele mostra que essa demanda pelo judiciário é democrática, porque ela se deve principalmente ao que ele chama a derrocada, ou a descrença, ou desencanto, ou desalento por parte dos povos, das nações, diante dos demais poderes, que frustraram as expectativas de vida, de sonhos, de esperança do povo. E aí, nos países constitucionalizados, por evidente ou por via de consequência, um consecutário lógico e inafastável, o povo tem que ir mesmo bater as portas do Poder Judiciário. Mas eu vejo que há uma outra parcela que até incongruentemente, quando vê que o Judiciário é a voz, é a boca da Constituição, costuma, através de discursos de ódio, e não é só no Brasil, a acoimar ou a incriminar o judiciário de ativista. E se fala até que houve uma construção de uma verdadeira juristocracia no Brasil, principalmente quando se refere ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, fala-se em democracia, isso, aquilo, mas diz que agora é uma juristocracia, ou seja, um verdadeiro governo dos juízes, porque os juízes deixaram de ser aquele do modelo liberal lá atrás, deixaram de ser a boca da lei, pura e simplesmente, e passaram a interpretar e dar aplicabilidade à Constituição, notadamente naqueles casos da omissão do Legislativo, também na omissão do Judiciário. E as nomenclaturas são várias. Eu diria que se trata, na verdade, nós temos que ter muita cautela contra esses discursos de ódio, que eu chamo, para que nós não entremos nessa chamada opinião pública, entre aspas, que as redes hoje constroem, os meios televisivos, a televisão, eu digo sempre, esse terrível invento, essas
fábrica eletrônica de sonhos que adentra nossos lares de uma forma autoritária, onipotente, criando um imaginário coletivo na cabeça de nós todos, a nos ensinar a pensar, a sentir e a agir. E o pior, não nos dá direito ao contraditório. É uma formatadora hoje, não verdadeiramente de uma opinião pública, na verdadeira e autêntica acepção da palavra de opinião pública. Maria Lúcia Caram, uma operadora do direito brilhante, costuma dizer que se trata de uma verdadeira opinião publicada ou fabricada, eu diria envenenada pelo ódio que essas redes de comunicação constroem no imaginário coletivo de nossa população. É preciso que haja um pouco de equilíbrio, um pouco de prudência. E aí se fala em ativismo judicial, essa coisa toda. Não, pior, sem esse ativismo. O poder judiciário, à luz da Constituição, que é uma Constituição democrática, além de preservar os direitos individuais, tem que levar em linha de conta direitos coletivos, direito à cultura, os vários direitos que estão lá, eu diria, prefigurados, estampados de uma forma bastante clara. Senão, esses direitos não passam de uma vã ilusão. Ou, como eu costumo, já redizendo, tresdizendo, uma promessa vã e platônica, sem qualquer concretude na realidade existencial de cada um de nós. Claro que há exagero por parte de alguns magistrados, de alguns juízes, no ato interpretativo, ou melhor, na sua hermenêutica, na forma de ver a lei, de interpretar a lei, porque o juiz não é neutro nas suas afetividades. O juiz tem seus preconceitos, seus parti-pris, seus apriorismos, sua formação filosófica, ideológica. Não se pode querer um juiz neutro. Não se pode pretender, é até algo bastante irracional, imaginar o juiz asséptico. E eu estou usando essa terminologia de Zaffaroni, ou seja, aquele juiz que pudesse julgar sem a sua formação filosófica, intelectual, acadêmica, religiosa, por aí não. O que o juiz deve ser é imparcial. Lamentavelmente, aqueles que não sabem obrar, ou eu diria, que não sabem trabalhar com o direito, confundem, lamentavelmente, a imparcialidade que é inerente, é constitucional e é exigência, a imparcialidade de um juiz com a sua neutralidade. O juiz, como ser humano, ele não pode ser neutro nas suas afetividades, nas suas emoções. Agora, entre o juiz tecnicista, o juiz boca da lei, que quer aplicar a lei a todo custo, de uma maneira fria, sem qualquer hermenêutica, eu não concordo com isso. Imagine se o texto legal for injusto. O juiz deve aplicá-lo a qualquer preço? À custa da melhor justiça? Não. Entre o texto da lei e o direito, fica-se com o direito. Nós aprendemos isso elementarmente nas escolas de direito. E entre o texto legal, o direito e a justiça, deve prevalecer o valor âncora de tudo, que é o valor da justiça, para que ela se efetive verdadeiramente e apaziguando os conflitos sociais, os conflitos humanos, que lhes são próprios, que são inerentes da atuação do Poder Judiciário. Essa é a lógica que deve sempre prevalecer. Malgrado essa lógica econômica ou mercadológica, que imagina que o juiz não deve olhar a situação social, a situação isso e aquilo, não. O juiz deve ser único e exclusivamente o mero aplicador do texto legal. Isso não é forma de interpretar. Outro dia eu escrevia para uma querida pessoa e falava até de Eros Grau, quando ele, com a pena arguta e elegante que lhe é peculiar, que só ele tem, um dos poucos que tem no Brasil, ele fazia uma comparação entre o direito e a música. Ele dizia que direito e música, eles se parecem, porque são ambos, olha a terminologia que ele usa, alográficos.
e não autográficos, como as outras formas de arte. É verdade. A música só se completa com o autor e com a interpretação do cantor. Daí porque ela é holográfica, precisa de um intérprete, de alguém que a interprete para dar vida à música. Isso não tem sentido. O direito também é assim com a música. Ele só se completa, ele só adquire visos de juridicidade verdadeira, ele só é conotado de verdadeira justiça quando o direito se completa através da interpretação dos tribunais ou dos juízes, usando o termo na sua generalidade. Quando interpreta o texto legal, e a partir daí você tem o texto legal, e com a interpretação é a norma. A gente confunde, às vezes, determinados operadores jurídicos não sabem distinguir o que é texto legal, que é o texto frio da lei, com a norma. A norma é a resultante da interpretação de quem vai aplicar o texto legal. Então, há essa confusão, lamentavelmente, reinante nos dias que correm, no nosso Poder Judiciário, quando se pretende apenas que o juiz seja um intérprete frio da lei. Não, o direito, eu volto a redizer, com a palavra de Eros Grau, é holográfico. Ele é diferente da pintura, por exemplo, e do romance. Nós lemos um romance, mas o romance e a pintura são artes completas. Eles prescindem, eles não dependem por si sós para terem existência, como as artes autográficas que precisam, holográficas que precisam de um intérprete. O romance e a pintura são artes autográficas. Eles existem por si sós, independentemente de qualquer interpretação. Quem olha uma pintura, quem lê um romance, por exemplo, vê que ele está completo no que quer dizer. Independe da interpretação do leitor ou dos olhos de quem vê uma pintura. Então, daí é o que eu digo sempre. Há, nestes momentos, sobretudo de momentos terríveis, tenebrosos, o papel do juiz é fundamental no interpretar ao texto constitucional, a dar-lhe vida, ao colocá-lo no chamado mundo da vida. É imprescindível que haja essa interpretação. Essas formas de ativismo judicial que eles fazem até de uma maneira denegritória, ou utilizando de expressões raivosas ou carregadas de ódio mortal pela figura do nosso judiciário na atualidade, essas expressões ou essas condutas devem ser repelidas para nós republicanos, para nós democratas, porque é imprescindível esse papel nesta modernidade tardia que estamos atravessando. É imprescindível essa atuação do judiciário nas lacunas da lei, onde o legislador não fez tal coisa, quando não há concretude em determinadas demandas por parte do legislativo. É preciso que o judiciário, atento a isso, atue firmemente. Isso não é judicialização da política, como diz por aí, não. E não é só aqui no Brasil, eu volto a dizer. Esse fenômeno acontece na França, acontece em todos os países europeus, de uma maneira geral, onde há constituições. A Constituição é a lei maior, é o texto maior, a que todos nós devemos obediência, por ser a lei maior de uma república, de um país. E nós, juízes, quando assumimos o cargo, juramos que temos que cumprir a Constituição em primeiro lugar. Quem pensa diferente, achar que o juiz é esse juiz ascético, esse juiz que não traz emoção dentro de si no ato de julgar, que deve usar só e somente a razão, está diante de uma figura que eu diria já ultrapassada no tempo histórico. É uma figura paleolítica. É do juiz conservador, do juiz de Montesquieu. Já, como eu disse, cujas vertentes deitam lá na Revolução Francesa Vitoriosa. E isso não representa esse ativismo, como eles dizem. Claro que eu não sou a favor do ativismo exagerado,
A virtude também aí é aristotélica, está no meio. Não falo do juiz ativista, tantas vezes recriminado e abominado por grandes constitucionalistas, a exemplo de um dos maiores operadores do direito que eu conheço, Lênio Streck, que eu tive até agora o raro privilégio de ter um livro meu a ser editado daqui, passada essa pandemia, prefaciado por ele, muito me honra. Lênio critica o ativismo judicial exacerbado, quando o juiz cria princípios que não estão no nosso campo normológico, quando esses princípios são utilizados de uma forma equivocada, em lamentável equivocidade ou em lamentável equívoco, isso é criticável. Mas também o juiz não pode ser esse técnico formalista, com esse apego fetichista, como eu costumo repetir, ao texto legal. O juiz tem que dar vida, tem que dar concretude e aplicabilidade com vistas ao social, às demandas da sociedade, através de seu ato de interpretação. E vão dizer, mas isso é antidemocrático, porque o juiz está fazendo a lei. Não, o juiz não está fazendo a lei. O juiz está dando uma interpretação em maior amplitude constitucional ao texto legal. Como eu disse, o direito tem uma forma de ser interpretada de outras artes, como a pintura, como o romance, que já nascem prontos e feitos. É o juiz quem faz isso. E eles costumam aí dizer que esse ativismo está usurpando o poder e que, ao fazê-lo, o poder judiciário está usurpando um poder que não lhe pertence, de fazer a lei. Imagina que nós estamos fazendo a lei. Não. Estamos trazendo uma decisão nova através do ato interpretativo, do ato hermenêutico, porque os juízes não teriam a legitimidade democrática, não foram eleitos pelo voto popular. Ora, os juízes estão legitimados também democraticamente falando-se. A Constituição estabelece lá as funções do poder, todo o poder emana do povo. E se é um poder judiciário, ele também é legítimo, tem legitimidade do povo brasileiro. É um argumento vazio, oco e defeituoso, ou preconceituoso, do ângulo de vista de quem, assim, vive expressando essas ideias. O judiciário pode tomar as chamadas decisões contramajoritárias. E o que seriam elas? Decisões das minorias. Quando o Supremo decidiu tanta coisa nova aí que nós vemos a favor das minorias, vítimas dos piores preconceitos da maioria, os juízes estão legitimados, o Supremo estava legitimado democraticamente ao fazê-lo assim. Senão seria a instauração, eu diria, da ditadura das maiorias que saíram das urnas. Se assim não fizesse o Supremo, por óbvio, eu diria o óbvio ululante. Às vezes o ululante deixa de ser tão óbvio para determinadas pessoas. O juiz tem essa legitimidade, o Supremo tem, os tribunais têm, de tomar decisões chamadas ou codinominadas de contramajoritárias, exatamente porque é uma legitimidade que o constituinte originário lhe deu. Também representando o povo, já que todo o poder emana do povo. É um preceito esculpido logo no alvorecer da Constituição. Então, é uma crítica, às vezes, acerba, profundamente injusta. Agora, não se quer, não se pretende o estabelecimento dessa chamada juristocracia, governo dos juízes, não. Até porque eles são humanos, são passíveis de erros, de equívocos, e não se pode imaginar que o juiz seja um demiurgo ou uma divindade que está acima dos preceitos constitucionais ou das normas constitucionais esculpidas na Constituição. A Constituição é dirigente nesse aspecto em relação a atuar do próprio juiz.
Então, eu poderia alongar-me mais e mais nisso aí, mas eu estou vendo que meu tempo, segundo a minha assessoria, eu indago até, parece que já vai rumando para o crepúsculo, para o ocaso, para a hora crepuscular da minha fala, às vezes uma fala, eu diria até iconoclasta, demolidora de paradigmas. Eu acho que a gente tem, também o nós, de uma maneira geral, num debate, temos que trazer, às vezes, ideias que se contrapõem, que se digladiam, que se transformam em uma verdadeira efervescência de um debate, exatamente para dar vida à discussão. É sempre salutar. O espaço do judiciário ou de qualquer debate, eu digo sempre, tem que ser um espaço democrático por excelência. É o local da fala e da escuta. Ninguém pode ter a vã pretensão de, por ser juiz ou ser magistrado, colocar-se acima de todos, considerando-se um semideus, um demiurgo. Bastam as liturgias do cargo. O juiz tem que ter essa visão de práticas republicanas, de práticas, eu diria, democráticas, para aplicar a melhor justiça ao caso concreto que lhe venha às suas mãos enquanto julgador. É evidente que mortal que são os juízes, mortais que são, eles cometem erros, desacertos, mas existem aí as vias recursais impugnativas próprias de ir batendo desde a primeira instância até o Supremo Tribunal para efetuar as corrigendas ou as correções dos erros cometidos pelos juízes. Eu só não aceito, isso é uma posição apenas pessoal, qualquer um pode discordar de mim, é de vivermos a todo momento falando do expansionismo do Supremo, que está tirando dos demais poderes as suas funções republicanas, dentro da compleição ou dentro do quadro republicano estatuído pela nossa Constituição de 1988. Eu sei que há doutrinas que se insurgem veementemente sobre essa judicialização, eles chamam de excessiva perante os tribunais, mas nós temos que imaginar se há lacunas, se há omissões. Os tribunais existem para isso, para colmatar o vazio deixado pelo texto legal, quando o juiz ou o magistrado interpreta esse texto. Senão, eu diria que o judiciário teria até uma função de só menos importância, uma significação bastante, eu diria, insignificante, até contraditoriamente na minha palavra, porque um juiz cidadão verdadeiramente, quando se depara com a crise de valores da sociedade política, ele tem que se manifestar através dos seus atos. É o juiz dos tempos modernos, não mais aquele juiz de Montesquieu, aferrado à frieza do texto legal, como boca da lei, boca essa reprodutora das mazelas, das injustiças. Então, é preciso que o juiz assuma essa nova postura. E quando eu digo os juízes, estou me referindo ao poder judiciário, que é composto, evidentemente, de juízes. E é um fenômeno mundial. Essa judicialização das controvérsias, essa explosão de litígio, de demandas, diante das frustrações que os cidadãos se veem diante delas por parte dos poderes, dos outros poderes da República. Até porque, quando eu falava da neutralidade do juiz, que não pode ser cobrada a esse ponto e exigida, os juízes provêm de uma realidade social. Eles estão a todo instante, através do exercício funcional,
diante da realidade, do dia a dia forense, julgando fatos reais, cotidianos, fatos concretos, diante dos dilemas da vida que desaguam nas mãos do juiz na hora de julgar. Daí porque pelo menos, tem essa potencialidade altamente democrática, esses juízes, no ato do julgamento, e por via de consequência, quando eu falo dos juízes, me refiro ao papel do Poder Judiciário. Não vejo, portanto, que a criatividade judiciária possa ser comparada a um juiz legislador, como diz por aí, a um juiz que está fazendo a lei. Não, isso é ativismo desmesurado, eu sei disso, se tal vier a ocorrer, o juiz não pode substituir a lei, pode interpretá-la e tal, por aí. Pois bem, agora nós vamos, fazendo parte aqui da nossa pauta, eu fiz algumas anotações aqui que que exigiram ou me solicitaram que eu dissesse quais seriam as metas e os desafios da nossa gestão. Eu volto a repetir, inclusive, o que eu tive a oportunidade de dar entrevista a alguns meios de comunicação. Nossa gestão atual, meus caros e eminentes participantes, tem adotado, até então, nesse pouco tempo, 5 meses, ou quase, já chegamos a 6 meses de administração, nós temos adotado medidas severas, sobretudo na contenção de gastos, eu diria, sem qualquer crítica acre a quem quer que seja, ou a administrações pretéritas, a prodigalizar o dinheiro público. Nós temos que economizá-lo. Alô? Oi, e aí? Estou ouvindo, pode... Está ouvindo? Posso continuar? Por favor, Dilson. Por favor, senhor presidente. Pois não. Nós, quando aqui chegamos, em fevereiro, fizemos um verdadeiro vasculho, examinando contrato por contrato da administração, através da Secretaria do CETIM aqui, utilizando da tecnologia moderna para revisarmos contratos, e conseguimos, não por milagre, foi graças ao trabalho da nossa equipe comprometida com a seriedade administrativa, versando a coisa pública, já que o homem público tem que fazer tudo à vista de todos, e aí eu recorro o poeta, quando ele diz, Mário Quintana, que ele sente pena do homem público que se assemelha mais aos animais de zoológico, que tem que fazer tudo à vista de todos. E é mesmo. Toda administração tem que ser translúcida, transparente. E não é nenhuma virtude de quem administra dessa forma, é um dever. Alguém disso foi elogiar não vou dizer a quem, talvez a mim, dizendo que eu era um homem honesto, não sei o quê. Falei, é meu dever de homem público, de agente público. Afinal, a coisa que eu estou administrando é a res pública, ou pública dos romanos, a coisa pública, não é minha, não é particular, que eu possa dela dispor como melhor me aprouver. Não é propriedade minha, é do povo baiano. Então, nós estamos cumprindo o nosso dever gerencial com nossa equipe, a qual eu sempre rasgo os maiores elogios, uma equipe comprometida com a ética, com a probidade, com o trabalho, com afinco, mesmo em plena pandemia, para que os senhores tenham uma ideia. Nós instituímos aqui o trabalho telepresencial e nosso tribunal está em primeiro lugar entre os tribunais de médio porte no Brasil em produtividade. Quanto aos contratos, um dos primeiros contratos que nós revisamos, economizamos R$ 1.500.000.
outro de 7 milhões. E fomos somando tudo, para não ser repetitivo, nem enfadonho, nem cansativo. Nós já fizemos uma economia de 100 milhões de reais em 5 ou 6 meses de administração, fazendo a revisão de tudo. Temos desagradado? Temos. Mas nós estamos fazendo aquilo que nós julgamos correto, sob o ponto de vista de uma administração que há que ser e será transparente e translúcida aos olhos de todos, que quem paga as nossas contas é o contribuinte baiano, é o homem do povo, é o jurisdicionado. Então, nossa gestão tem que primar essencialmente para que a máquina pública judiciária da Bahia seja dirigida desta forma, prestando conta das nossas atitudes, das nossas ações. Fizemos isso. Também desenvolvemos aqui um sistema que eles chamam de business, assim, de inteligência, para controle desses gastos, acompanhando a execução orçamentária do tribunal e investimentos. Criamos um sistema de gerenciamento de despesas, para que nós possamos acompanhar em tempo real, notem bem, em tempo real, os gastos do tribunal. Adotamos sistema de teletrabalho, como eu acabei de dizer, em todas as unidades do Poder Judiciário, viabilizando, inclusive, as audiências através de videoconferência. Estamos realizando sessões de julgamento por videoconferência. Julgamentos virtuais também estamos fazendo aos borbotões, de cambulhada, eu diria assim, a tal ponto que nós estamos nos tribunais da República, ocupamos os primeiros lugares em decisões. Estamos adotando ferramentas de automatização de todos os processos. O tribunal já destinou valores significativos, oriundos ou provenientes das ações penais em andamento, no auxílio financeiro ao combate a esta terrível pandemia instaurada com Covid-19, Tribunal da Bahia. Estamos adotando um sistema de ferramenta altamente utilitária, de automação, para que haja uma tramitação dos processos não criminais no segundo grau, através de um sistema eletrônico, o PJE. Temos ainda feito um comprometimento com a Receita Pública, que foi até publicada na Receita Pública Líquida, que foi a maior economia feita por um tribunal nos últimos 10 anos, no primeiro quadrimestre de nossa administração. Temos adotado ultimamente a audiência digital, PJE de mídias em todas as unidades judiciais, e implantamos uma chamada, que eu chamo política de otimização dos gastos dos recursos públicos, que nós iniciamos desde fevereiro, quando assumimos, e que isso atingiu essa marca histórica, não estou fazendo autoelogio, isso é um trabalho compartilhado com todos os desembargadores, com todos os juízes, com todos os nossos servidores. Já fizemos essa otimização dos gastos e fizemos uma economia histórica para nosso tribunal no valor de mais de 100 milhões de reais. Não é pouco, modéstia à parte, em pouco tempo de administração. Agora, temos ainda medidas para seguir aqui à risca o programa de nossa palestra, ou o tema de nossa palestra, que é Desafios da Gestão. Temos alguns e muitos desafios, mas de uma forma poética, eu digo, não citando sempre Fernando Pessoa, o maior poeta português, não tenho medo do desafio, aprendi a desafiar o próprio desafio. Ou então tem um poeta baiano, Damário da Cruz, quando num dos poemas bonitos dele, Todo o Risco, ele escreveu de uma forma arguta e de muita sensibilidade sobre o ser humano diante dos tropeços, diante dos desafios da vida. Damário da Cruz tem um poema, Todo o Risco, e ele diz: a possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos e inventamos e tal, por aí vai, pelos caminhos da vida. Nós temos que ter essa capacidade interior de não temer os desafios.
e ter essa capacidade de correr esse risco diante dos desafios que temos diante de nós durante a nossa gestão. Queremos e estamos ultimando o concurso para juiz, para possamos preencher os vazios imensos, os pontos de estrangulamento da prestação jurisdicional que se encontra lá no primeiro grau, com marcas desprovidas de juiz. Estamos tentando ultimar um concurso, apesar destes tempos tenebrosos do coronavírus, que nos obrigou a suspender o concurso, porque era uma prova oral, eram provas orais que não podiam ter aglomeração de pessoas. Agora já estamos querendo ultimá-lo a partir do mês de setembro e tal, para que possamos nomear juízes. Não é o ideal, não. Precisamos de muitos juízes para as comarcas do interior. E pretendemos ainda, é um dos desafios também, instalar aí ou implantar o sistema do PJE em todas as comarcas, o processo judicial eletrônico em todas as comarcas, se Deus quiser, a partir de setembro de 2020, com a previsão de ser implementada até dezembro de 2021. Temos desenvolvido um setor interessante também, que é o setor da inteligência artificial. São ferramentas que nós estamos utilizando de automação dos atos processuais. Criamos até aqui um laboratório de inovação e inteligência do Poder Judiciário da Bahia. Nós estamos na era do ciberespaço, da era da tecnologia, do mundo virtual. Haja vista que estamos aqui hoje neste bate-papo informal, virtualmente abraçando uns aos outros, dessa forma, eu diria, fraterna, compartilhada. É um mundo novo. Tomara que seja um mundo novo, muito mais humano, muito mais fraterno. Então, o tribunal tem que ter essa perspectiva de acalentar este sonho, de realizar, através da inteligência artificial e tantos outros recursos midiáticos, tem que ter essa... Não é vã pretensão, não. É pretensão denodada de chegar lá e ocupar esse espaço ainda na nossa gestão. Acabar com processos físicos, as audiências digitais através de mídias em todas as unidades judiciais, etc, etc. E o trabalho, o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário da Bahia, eu asseguro aos senhores que terá continuidade através das melhores práticas neste período de pandemia. Queremos ainda, praza aos céus, que o orçamento nos deixe realizar esse concurso público para provimento de cargos de servidores. Estamos trazendo aqui, num compartilhamento de propósitos, com o desembargador Nilson Soares Castelo Branco, que é diretor tão dirigente da nossa Unicorp. Estamos trazendo a Universidade, a Unicorp, para cá, para a sede do tribunal. Nós temos um prédio ao lado aqui, ocioso e vazio. Vamos retirar de lá para que haja mais acessibilidade, não fique tão distante dos demandantes, dos ensinos da melhor cepa, como eu digo, da melhor qualidade que a Unicorp vem fornecendo aí aos operadores do direito. Enfim, são algumas perspectivas que nós estamos acalentando para que tenham concretude, até o final da nossa gestão. Como a minha fala, veja como eu sou guloso, eu peço até o perdão e a compreensão de tempo. Eu imaginei que ia honrar o tempo, mas estou vendo que eu estou extrapolando. Podem dizer até que seja uma utopia, mas eu disse perante o Jornal à Tarde, numa entrevista, que eu costumo guardar dentro de mim essa perspectiva, esse otimismo militante, buscando manter sempre a aliança da utopia com todas as auroras da vida, segundo a palavra de um escritor. Até porque eu pertenço a uma geração
que tinha sonhos, que a utopia ainda não se havia exilado dentro de cada coração juvenil da época. Eu dizia, citando Mário Quintana, poeta, que naquele tempo nós tínhamos uma perspectiva, nós tínhamos um horizonte que se delineava diante de nossas vistas juvenis ainda. E Mário Quintana dizia que aquela geração nós olhávamos sem nenhuma pressa, porque o destino daquelas primeiras viagens era sempre o horizonte. E nossa geração foi sonhadora, foi utópica. Imaginávamos que éramos capazes de mudar o mundo. O poeta Rimbaud francês dizia mudar a vida. Marx também dizia mudar o mundo. Nós nos julgávamos capazes. Depois as utopias vão se desanuviando, vão desaparecendo, ficando mais pálidas, mas nós não podemos perder essa perspectiva e cultivar a esperança dentro de nós. E eu costumo dizer, repetindo Oscar Wilde, um dos grandes poetas e escritor inglês, ele tem uma frase muito pertinente para o momento que estamos vivendo. Ele diz que o mapa do mundo que não inclua a utopia não é digno de receber uma olhada, porque omite exatamente ou justamente o país em que a humanidade está sempre desembarcando. E quando a humanidade desembarca, vê mais longe um país melhor, para o qual se dirige. E ele conclui magistralmente: o progresso é a realização das utopias. Eu sei, por outra banda argumentativa, ou de outro ângulo de análise, como eu costumo dizer, que cada um de nós é um grão de pó que o vento da vida levanta e depois deixa cair. Isso é no dizer do poeta Fernando Pessoa. Eu sei que eu não passo desse grão de pó, desse ser insignificante, mas quero cultivar esse sonho, acalentar esse sonho e melhorar um pouco, fazer minha parte de beija-flor em tudo aquilo a que me dedico. Sei que vivemos tempos difíceis, tempos sombrios, tempos ominosos, tempos tenebrosos. Parece até, já que eu sou, às vezes, gosto de dosar ou intercalar nas minhas falas modestas e simples a poesia, a literatura, parece até, no dizer shakespeariano na sua personagem Hamlet, parece até que o tempo que nós estamos vivendo saiu dos seus eixos. São tempos ominosos. E aí tem que se recorrer mesmo à poesia para que a esperança possa continuar a fluir pela vida afora sem parar, como eu disse em outra fala minha ainda há pouco tempo. E esses tempos ominosos, esses tempos tenebrosos que estamos vivendo, senhores oficiais, senhores coronéis e demais participantes, meus queridos embargadores, se houver algum por aí, vou ser repetitivo. Estes tempos ominosos e terríveis que nos assolam, já que esta pandemia não só afligiu, mas tocou a todos nós de uma forma tal, imprevisível, que não há, eu diria, nenhum vaticínio capaz de ser feito. Ninguém tem a bola de cristal para pensar um passo além ou um dia além do que vai acontecer. É algo tão vertiginoso e tão imprevisível que não se pode fazer nenhum exercício futurológico, como eu disse em outra fala outro dia. Nós temos que programar nossa administração, nossa vida pessoal, em função do momento. Quando a dor eclode, quando a doença chega por perto de nós, é que nós temos que estar prontos para enfrentar tudo isso. Então, eu me lembro aqui o romancista franco-argelino Albert Camus, que amigo e colega de Jean-Paul Sartre, eu diria o líder intelectual maior
do existencialismo, da filosofia existencialista, Albert Camus, no romance dele A Peste, ele demonstra seu pessimismo pela humanidade. Apesar de ser um livro humanista, A Peste, como eu disse outro dia, por excelência é um livro humanista. Porque Camus se recusa a aceitar a injustiça do universo. Camus diz lá que é bastante fácil a gente cultivar a solidariedade, a amizade, o amor durante o perigo de um flagelo, tal qual a peste que se abateu sobre a cidade de Oran, lá na Argélia, que ele descreve magistralmente com a pena aguda e genial que o caracterizava. Contudo, esses sentimentos elementares desaparecem. Camus diz que esses sentimentos todos desaparecem exatamente quando a epidemia decresce, quando o flagelo desaparece, a quarentena é suspensa, a cidade reaparece, as pessoas se esquecem uma das outras. Eu costumo dizer que praza aos céus que em nossa atualidade, a nossa vida, depois desta pandemia, não imite a arte de Camus nesse seu romance. Eu prefiro que a vida aí imite, passa a imitar, ou passa a ser, como o Capitão, que é a personagem do livro O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. O Capitão, ele e toda a tripulação do navio também se viram, naquele momento, impedidos ou privados de desfrutar a primavera em terra, porque houve uma epidemia no Porto de Abril. E por conta da pandemia, segundo o Capitão, ele disse para o menino que o ouvia atentamente, por conta da epidemia, nos privaram de descer. Privaram toda a tripulação de descer para cultivar a primavera. O garoto estarrecido e até extasiado, com aquele olhar contemplativo, ele disse, não, garoto, mas nós aprendemos dentro do navio a fazer exercícios físicos, passamos uma aprendizagem de imaginar a luz entrando dentro de nós, nossos corpos. Um hindu me ensinou. Enfim, tivemos mudanças, até nos hábitos alimentares. Aí o garoto diz para o capitão perplexo, privaram vocês da primavera, então? O capitão responde, não. Desculpe, o capitão responde ao garoto, sim, naquele ano me privaram da primavera e de muitas outras coisas mais. Mas eu mesmo assim floresci, levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca mais pôde tirá-la de mim. Pois bem, meus caros participantes, esse texto meu já está sendo repetitivo. É que se fala hoje, diante de tudo isso, dessa peste, dessa pandemia, que nos envolve a todos e que toca desde os nossos hábitos. Imagine a humanidade com máscara, até nossos hábitos domésticos, alimentares, com consequências epidêmicas, pandêmicas até nas megas empresas do universo, do mundo capitalista. Enfim, desconstruiu toda a nossa existência ou a própria humanidade diante disso. E se fala até em se criar um novo normal. Estou vendo toda hora na televisão um novo normal, mas outro dia eu vi um filósofo na televisão que me chamou a atenção, disse que ele não gosta dessa nomenclatura. De novo normal significa que a gente vai apenas dar uma aparência de novidade ao que vinha fazendo durante a vida antes da pandemia. Eu, como ele me convenceu de que eu prefiro aguardar que a humanidade se restabeleça de toda esses desastres, essa catástrofe, essa tempestade ocasionada nos mares revoltos de nossas vidas pela pandemia, e que se crie um novo modus vivendi, uma nova forma de ser enquanto ser humano e de agir e de se comportar através de nossos atos com um outro normal. Nós precisamos lutar para que seja criado um outro normal nas vidas de todos nós. Pois bem, agora
Já me despeço, peço perdão por não ter havido tempo de ser breve. Minha fala terminou sendo, eu diria, na longuidão costumeira e cansativa, mas eu agradeço a atenção religiosa de todos os participantes, dos senhores coronéis, dos senhores oficiais. E parece que há colegas desembargadores que estão trabalhando muito na pandemia, uns estão em sessão virtual, não sei se estão ou não. A todos que participaram de uma maneira geral, para não ser injusto, nominando, esquecendo de nominar um a um. E vou ficando por aqui, deixando a todos afetuosamente o meu abraço fraternal, ainda que no plano virtual, com a rima pobre, já que poeta não sou. Muito obrigado.